meu nome é Matheus Jantas Maia, sou aluno do professor Lúcio Marassi de Física Clássica 1. Bem, nessa segunda parte eu fiquei com o capítulo 9, o começo dele, que fala de centro de massas e momento linear. Eu fiquei até a parte de conservação do momento linear. Bem, aqui vamos com a introdução, que nesse capítulo a gente vai discutir de que forma o movimento complicado de um sistema de objetos pode ser simplificado se determinados um ponto especial, que no caso é o centro de massa. Bem, o centro de massa, ele sempre vai basicamente descrever uma trajetória parabólica simples. Sempre uma parábola, basicamente. E já que o centro de massa ele tem essa característica, a gente vai definir o centro de massa. Por quê? Porque definindo o centro de massa a gente consegue prever com facilidade o movimento que o objeto vai fazer, que no caso é sempre uma parábola. E ponto. O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada neste ponto. Todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. No caso, as outras partes se movimentam em torno ao centro de massa. Por isso que é importante que a gente defina. Não é nem que defina, é que a gente consiga a localização do centro de massa. Aí, no caso, a gente vai abordar, de acordo com o que a gente for progredindo do assunto, como determinar a localização do centro de massa do sistema de partículas. Começamos com um sistema pequeno, com poucas partículas. E depois vamos considerar um sistema com um número muito, muito grande de partículas. Que no caso, partículas são átomos e a gente vai, objetos têm muitos átomos. Mas a gente vai primeiro ver com poucos para entender e depois aplicar com muitos, basicamente. E veremos também como o centro de massa de um sistema se move quando ele é submetido a forças externas. Então agora vamos falar sobre o sistema de partículas. Aí vamos considerar que duas partículas de massa M1 e M2 separadas por uma distância D. E também vamos definir arbitrariamente que a origem do eixo X é onde está a partícula de massa M1. Considerando tudo isso, a gente define que a posição do centro de massa desse sistema de partículas, no caso, seria X, a posição do centro de massa é igual a M2 sobre M1 mais M2 vezes a distância. Aí temos uns pontos que fala que se M2 é igual a 0, então a posição do XM seria 0, porque 0, aí no caso aqui é o M1 seria, sei lá, 1, e M2 também 0 seria, aí no caso ficaria 0 sobre 1 vezes D, que no caso daria 0. Aí se M1 for 0, que no caso é o que a gente arbitrariamente falou que na origem estaria a partícula de massa M1. A posição seria a distância, no caso. Que M1 seria 0, aí M2 sobre M2, 1, vezes D, distância. E se M1 for igual a M2, a gente tem um XCM de D sobre 2, que no caso é a metade da distância. Está entre a distância. A origem e
a distância final, por assim dizer. Porque teríamos que, vamos considerar que seja tudo 1. 1 sobre 1 mais 1. Ou 2 sobre 2 mais 2. No caso, sempre vai ficar, no final, 1 sobre 2. Que multiplica, fica d sobre 2. E caso o sistema seja deslocado, a gente temos pontos fixos, que no caso aqui a gente fixou M1 no 0, e vamos dizer que o M2 vai até 3. Se a gente deslocar no gráfico, a gente desloca os dois pontos. Ou seja, a distância entre eles não muda. Tipo, apesar do deslocamento, o centro de massa continua com a mesma distância. No caso, dá para ver por esse daqui. M1x1 mais M2x2 sobre M. Esse M é a massa total, que no caso é M1 mais M2. Esse x1... Aí se x1 for 0, x2 seria d. E a gente voltaria para a equação anterior. Esse. Aí tem mais umas coisinhas que não deu para colocar em uma folha só. Certo? E continuando sobre sistemas de partículas, que a gente ficou até o xm, M1x1 mais M2x2 sobre o M, que é a massa total, que no caso é M1 mais M2, que é a massa das duas partículas. Ok, em uma situação mais geral, no qual N partículas estão posicionadas ao longo do eixo X, o M total seria a soma de todas as partículas. No caso, M1 mais M2 mais quantos M's mais tiver, mais Mn. Que no caso é M3, M4, M5, até o Mn. A posição do centro de massa seria o xm, a posição do centro de massa, igual M1x1 mais M2x2 mais até MNXN. No caso, isso aqui a gente tem uma somatória, que a gente consegue simplificar nisso daqui. Se as partículas estão distribuídas em 3 dimensões, tipo, a gente está plano tridimensional, ou seja, a gente no caso, a posição do centro de massa deve ser especificada em 3 coordenadas, que seriam as 3 dimensões, que a gente usualmente usa como x, y, z. Aí a gente também pode utilizar a linguagem de vetores, que no caso seria RI igual a XI vetor I, YI vetor J e ZI e vetor K, onde o I indica partícula e o IJK são os vetores unitários que apontam no sentido positivo do eixo x, y, z, basicamente. Aí, a localização do centro de massa. Tipo, a localização do centro de massa de um sistema de partículas é dada por um vetor posição. No caso, esse daqui. As 3 posições escalares podem ser substituídas por uma equação vetorial, que no caso é essa daqui, que no caso é um somatório. E o resultado é a relação escalares entre cadê? Aqui.
entre as 3 dimensões que a gente, no caso, viu. Basicamente, isso. Vamos falar agora sobre corpos maciços. Bem, objetos comuns, eles contêm tantas partículas, átomos, que podemos aproximar para uma distribuição contínua de massa. Nesse caso, as partículas se tornam elementos de infinitesimais de massas dm. E as somas, no caso daquelas que a gente tem as equações que eram somas, se tornam agora integrais e as coordenadas de centro são definidas através dessas equações, que a gente, no caso, inseriu as integrais. Vamos considerar apenas objetos uniformes, porque esses objetos, a sua massa ela é distribuída uniformemente neles. Temos a massa específica ρ, só que a letra grega ρ é um pezinho deitado, pelo menos é o que parece para mim. Bem, a massa específica ρ é a mesma para todos os elementos do objeto e para o objeto como um todo. No caso, a letra ρ é dm sobre dv, que no caso é igual a m sobre v, onde esse dv é o volume ocupado por um elemento de massa dm e o v é o volume total do objeto. A gente pode substituir o dm por m sobre v vezes gv, que no caso seria xm sobre 1 sobre v integral de x dv. Equação de coordenada. Ponto específico que é que se o objeto reta ou plano de simetria, não é necessário cálculo, porque o centro de massa vai estar na reta ou no plano de simetria. Ok, agora vamos para a segunda lei de Newton para o sistema de partículas. A gente já determinou a posição do centro de massa. Agora a gente vai ver a relação entre a força externa e o centro de massa. Embora o centro de massa aqui seja apenas um ponto, ele se move como uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema. Você pode atribuir a ele uma posição, deixa eu fazer assim, uma posição, uma velocidade e uma aceleração. No caso, a equação vetorial que descreve o movimento do centro de massa de um sistema de partículas é força resultante igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa, que é a mesma fórmula da equação força resultante igual a massa vezes a aceleração para o movimento de uma única partícula. Contudo, temos alguns critérios, que no caso serão 3. 1, 2, 3. O primeiro fala que a força resultante de todas as forças externas que agem sobre os sistemas é o F-res. F vetorial res. No caso, força resultante. E uma observação importante é que forças internas não devem ser incluídas, e isso a gente vai entender até o final da explicação dessa parte da segunda lei de Newton para o sistema de partículas. Bem, M2 é a massa total do sistema. M2. Ponto 2. M é a massa total do sistema. E considerando que não entra e nem sai massa do sistema durante o movimento, de modo que M permanece constante, dizemos que o sistema é fechado, não tem alteração. E o ponto 3, a vetorial, no caso a aceleração do centro de massa, é a aceleração do centro de massa do sistema. Bem, a equação é equivalente a 3 equações envolvendo as componentes de força resultante e aceleração do centro de massa, que no caso
do x, do y e do z. De acordo com a segunda lei de Newton, MI é igual à força resultante Fi que age sobre a partícula de ordem I. E entre as forças que contribuem temos forças internas, força externa. Aí, no caso, as forças internas são a força que as partículas do sistema exercem umas sobre as outras. Porém, de acordo com a terceira lei de Newton, em relação à força interna, as forças internas, elas formam pares de ação e reação, que se cancelam. Ou seja, se elas se cancelam, ela basicamente não tem interferência no movimento. Então, por isso que as forças internas não devem ser incluídas. E forças exercidas sobre as partículas por agentes de fora do sistema são as forças externas. O que resta é uma soma vetorial de todas as forças externas que agem sobre o sistema, aqui no caso, isso aqui. Agora vamos falar sobre momento linear. Vamos nos concentrar em apenas uma partícula com o objetivo de definir duas grandezas importantes, basicamente. E a primeira definição é de uma palavra momento, que possui um significado muito preciso na física e engenharia. O momento linear de uma partícula é uma grandeza vetorial P definida através da equação P vetorial igual a M vezes V vetorial, onde o M é a massa, que sempre vai ser uma grandeza escalar positiva, a massa. V é a velocidade da partícula. E V e P, no caso temos a setinha de vetores, eles têm a mesma orientação. E temos a unidade de medida de momento no sistema internacional, que é quilogramas metros por segundo. Newton, ele expressou sua segunda lei originalmente em termos do momento. A taxa de variação com o tempo do momento de uma partícula é igual à força resultante que atua sobre a partícula e tem a mesma orientação que essa força. Que no caso, em forma de equação, a gente tem F vetorial res igual a d P vetorial sobre dt. A força resultante F vetorial res é aplicada a uma partícula faz variar o momento linear P da partícula, P vetorial. Mas o momento ele só pode mudar se a partícula estiver sujeita a uma força. Se não existir nenhuma força, o P ele não pode mudar. Tem que existir uma força. Agora vamos para o momento linear de um sistema de partículas. Vamos estender a definição de momento linear por um sistema de partículas. No caso, a gente vai considerar um sistema de N partículas agora. Cada um com sua própria massa, velocidade e momento linear. Bem, um sistema como um todo tem um momento linear P. Momento linear P. Nossa, vai a luz. Vai dar certo. No caso, P, a soma dos P's, TPN e M vezes V
no caso do M1V1 até MNVN. No caso, temos P vetorial igual a M vezes V vetorial, centro de massa. Ok, derivando isso daqui, a gente tem dP sobre dt igual a M dV Cm sobre dt. Aí, comparando com força resultante igual a M vezes A Cm, percebemos que é possível escrever a segunda lei de Newton, para um sistema de partículas, que no caso ficaria força resultante igual a dP sobre dt. F vetorial res a força externa resultante que age sobre o sistema é generalizada para um sistema de partículas, para a gente poder utilizar. Mas também é válida para uma partícula isolada. A força externa, ao ser aplicada a um sistema de partículas, muda o momento linear P. Força externa, momento linear P. O momento linear P ele só pode ser mudado por uma força externa. Se não existir força externa, não pode ser mudado. Ok, vamos à parte agora de colisão e impulso. O momento P de qualquer corpo que se comporta como uma partícula não pode variar a menos que uma força externa atue sobre o corpo. Que no caso foi o que a gente viu no finalzinho da parte passada sobre o momento linear de um sistema de partículas. Ok, mas agora a gente vai falar sobre colisão. A força exercida sobre o corpo, no caso, é uma força exercida sobre o corpo em uma curta duração, com um módulo elevado e muda bruscamente o movimento do corpo. Nisso a gente tem projeto e alvo, sendo o projeto a partícula e o alvo o objeto da colisão. Vamos para colisão simples. No caso, a colisão ela dura pouco tempo, como eu falei explicando a colisão, mas a força é suficiente para inverter o movimento. No caso, a ação de força F vetorial em relação ao tempo, que varia durante a colisão e muda o momento linear P da partícula, P vetorial. Nisto, esta variação está relacionada à força através da segunda lei de Newton. Que no caso é escrita na fórmula de F vetorial igual a dP vetorial sobre dt. No intervalo de tempo dt, a variação do momento da partícula é dP vetorial igual a F vetorial t dt. Intervalo do tempo de tempo dt. A variação total do momento. Podemos determinar a variação total do momento de partículas provocada pela colisão integrando ambos os membros de um instante ti. E imediatamente antes da colisão até um instante ts. Que no caso aqui é t integral, no caso. E imediatamente após a colisão. No caso seria integral de P vetorial integral F vetorial. Nossa, minha cabeça. Achei que eu tinha falado errado aqui, mas estava certo. F vetorial em relação ao tempo dt. Bem, o lado esquerdo, no caso, essa parte aqui, o lado esquerdo,
nos dá a variação do momento. Que no caso, P vetorial na parte final, menos P, I, que seria o P inicial, que é delta P vetorial. O lado direito, que é uma medida tanto de intensidade quanto da duração da força da colisão, e é chamada de impulso da colisão, e representado pelo símbolo J. No caso, J é um impulso, J vetorial. E nisso, temos que o J seria a segunda parte, isso daqui. Ou seja, a gente tem que ΔP vetorial, que no caso, isso daqui que seria essa parte, igual a J, que no caso é essa parte aqui. Que isso seria o teorema do momento linear em impulso. Aí temos a forma vetorial, que seria P inicial menos... Não, P final menos P inicial igual a J, no caso, vetorial, sempre vetorial. Aí temos a forma de componente, delta Px igual a Jx, que também pode ser, no caso, outra forma seria, a gente desmembrar isso daqui, no caso, o Px final menos Px inicial igual a integral. No caso, módulo médio F med igual a J. No caso isso aqui, se temos um gráfico de F em função ao tempo t, podemos obter J calculando a área entre a curva e o eixo t, basicamente. Se em muitas situações não sabemos como a força varia com o tempo, mas conhecemos o módulo médio da força média, que no caso isso aqui. Da força e a duração, no caso da variação de t da colisão, delta t. No caso, a gente tem isso aqui. Aqui vamos falar em colisões de série e o nosso interesse é na força média associada a um grande número de colisões. No caso, vamos considerar algumas coisinhas que eu pontuei aqui para chegarmos até isso daqui. No caso, considerando projéteis igualmente espaçados de massa igual m e momentos iguais mv, eles deslocam ao longo de um eixo x e colidem com um alvo fixo. Seja n o número de projéteis que colidem em um intervalo de tempo ΔT. Como o movimento é apenas ao longo do eixo x, podemos usar as componentes dos momentos ao longo desse eixo. Assim, cada projeto tem um momento inicial mv e sofre uma variação ΔP do momento linear por causa da colisão. Variação ΔP do momento linear. A variação total do momento linear de n projéteis durante o intervalo ΔT é n ΔP. O impulso resultante, a que é submetido ao alvo no intervalo ΔT, está orientado ao longo do eixo x e tem o mesmo módulo n ΔP, que é a variação do momento linear, mas o sentido é contrário. No caso, a gente tem o J, que é o impulso, é igual a menos n ΔP, porque o menos
quer dizer que eles estão em sentido opostos, basicamente. Aí se a gente combinar com o impulso é igual a F med delta T, a gente consegue, através disso, chegar N sobre delta T vezes M delta V, onde a taxa de colisão é o N delta T e a variação da velocidade é o delta V. Delta V, aqui. Aí a gente tem duas possibilidades, que é se os projéteis param após a colisão, que no caso final seria, o V final seria 0, a gente teria só menos V. Se eles ricocheteiam, então a gente teria menos V menos V, que daria menos 2V, basicamente. No intervalo de tempo delta T, uma quantidade de massa delta M é igual a NM, delta M que NM, que é igual a NM, colide com o alvo. Isso aqui. No caso, ficaria F med igual a menos delta M sobre delta T vezes delta V. Esta equação ela expressa a força média, F med, em termos de delta M sobre delta T, que é a taxa com a qual a massa colide com o alvo. Agora vamos para a conservação do momento linear, que vai ser uma partezinha mais teórica, porque foi até onde eu fiquei, e essa parte é mais uma explicaçãozinha. Vamos lá. Se um sistema de partículas não está submetido a nenhuma força externa, o momento linear total P do sistema não pode variar. No caso, o P vetorial é constante. É um sistema fechado e isolado. E lembrando que se um sistema de partículas não está submetido a nenhuma força externa, o momento linear total P do sistema não pode variar. No caso, isso aqui eu acho que é a terceira vez que aparece, que eu já falei 2 vezes, pelo que eu lembro, nas explicações anteriores. E bem, o momento não deve ser confundido com energia. Só porque o momento não muda, não quer dizer que a energia não muda. Na verdade, a energia vai mudar. E é isso que mais para frente vai ser mostrado. Mas como eu falei, eu só fiquei até a parte da conservação do momento linear, que é uma partezinha teórica. Okay. Se uma das componentes da força externa aplicada a um sistema fechado é nula, a componente do momento linear do sistema em relação aos mesmos eixos não podem variar, basicamente. No caso é isso, como eu disse, essa partezinha mais teórica. E fico por aqui.